Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando, mais um programa da Escola Sabatina. E eu tenho algumas informações, para você. Você sabe que a lição da Escola Sabatina, ela é o que para você? É o alimento para a vida, né? É para todos nós. Por isso é importante que você tenha sempre em sua casa a assinatura, das lições da Escola Sabatina. Talvez você tenha aí teus filhos menores, teus adolescentes, teus jovens. É necessário, que você faça aí a assinatura da lição da Escola Sabatina, porque a Casa Publicadora Brasileira, ela sempre manda, com alguns meses até de antecedência, a lição do próximo trimestre. Então você nunca fica sem a lição. Então, te convido, a fazer a assinatura, a fim de que você possa ter esse alimento diário em sua casa para você e para os seus filhos, né? Dito isso, vamos então dar início ao programa da Escola Sabatina, cantando o hino de número 210 do nosso inário, Perdão, Poder e Paz. Se nós quisermos, nós busquemo-no de Deus, colhendo as bênçãos com prazer que seu amor nos deu. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Em sua graça tenho sim poder pra triunfar. O Espírito divino em mim me livra de pecar. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. O Santo Espírito também me ajuda a conquistar a alma que se detém bem longe do seu lar. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Só é possível pela fé das bênçãos receber, por Cristo Pai concede eterno reino àquele que crê. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer, a Ele demos glórias e honras mil. Amém. Louvado seja Deus, por esse louvor, onde Deus nos dá poder, perdão e também paz. Oremos. Bom Deus, bom Pai, ao iniciarmos o programa da Escola Sabatina desse sábado, queira estar conosco, que a tua presença esteja entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados na Escola Sabatina nós temos aí o momento do Informativo Mundial das Missões, E para esse trimestre estaremos auxiliando os projetos, da divisão norte-americana. E
o informativo, né, desse sábado tem como esse título, né? Você não está sozinho. Então, eu convido a você a assistirmos juntos, né, este informativo vindo, então, da divisão norte-americana. Eu sei que a tua oferta, né, as tuas orações vão fazer com que também muitas pessoas, né, venham conhecer a Jesus. Então, vamos juntos assistir a esse vídeo. Informativo Mundial das Missões. Você não está sozinho. A Leandra teve uma infância conturbada. Seus pais bebiam, usavam drogas e brigavam muito entre eles. Ela viu seu pai espancar sua mãe diversas vezes. E também viu sua mãe ser presa por causa de vários delitos. No início, sua família era amável e frequentava uma igreja aos domingos. Porém, as bebidas e as drogas mudaram tudo. Seu pai era mexicano e foi deportado várias vezes, deixando a Leandra sozinha no mundo. Embora não tivesse pais terrenos presentes, ela sabia que o Pai Celestial cuidava dela. Mas conforme foi crescendo, a Leandra passou a fugir da escola, se meter em brigas e fumar maconha. Entretanto, quando estava com 12 anos, ela percebeu que não queria se tornar como seus pais e decidiu mudar de vida. Como morava na reserva indígena Navarro, a Leandra conseguiu uma vaga na escola adventista de Holbrook e ali encontrou paz. Ela aprendeu a amar mais a Cristo e percebeu o grande amor que Ele tem por ela. A Leandra percebeu que Deus estava realmente do seu lado em todos os momentos de sua vida. Até hoje, ela sente Deus cuidando dela e a dando força para não desistir do que é correto. Há 3 anos, parte da oferta missionária ajudou a Escola Adventista Indígena de Holbrook a expandir suas instalações. E neste trimestre, nossas ofertas irão concluir a construção de um centro de saúde nessa escola, que irá ampliar o atendimento para o povo navarro. Sejamos liberais. Eu tenho certeza que você gostou desta história e você e eu podemos auxiliar, né, para que mais pessoas venham conhecer a Jesus, e nós podemos fazer isso através das nossas ofertas. Então prepare uma oferta especial para o 13º sábado, né, o último sábado de setembro aqui de 2021, para que nós possamos então enviar a estes lugares, agora da divisão norte-americana, a fim de que pessoas, né, possam vir a conhecer a Jesus, possam ter as suas vidas transformadas. Muitas vezes nós não conseguimos ir até o lugar, né? Mas nós podemos ir através das nossas ofertas. Portanto, né, seja liberal, né, na questão de ofertas. Vamos assistir agora o grupo Nova Voz, Eu Viverei por Ti. Só pedir, eu cantarei a ti, seguirei por onde quiseres. Se cada estrela cantar e cada voz louvar, não demonstrarão o amor que existe em mim. Eu viverei por ti. Ser uma glória do teu ser presente neste
Esse é o nosso Deus maravilhoso, né? Que está sempre ao nosso lado, né? E nós podemos, com certeza, descansar nele. É o que a lição, né, desse trimestre tem como título, né? Descanso em Cristo. Quero te convidar agora a orarmos para darmos início, né, à recapitulação da lição. Bom Deus, bom Pai, te peço agora que nos dê a iluminação necessária para recapitularmos a tua lição em nome de Jesus. Amém. O verso aí para memorizar, né? Antes, o título dessa semana, né, As Raízes da Inquietação, e então o verso para memorizar: onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Né? Interessante que a lição ela nos traz aí uma ilustração do álamo, né? O álamo tremedor. Álamo tremedor. É uma bela árvore, podendo atingir cerca de 15 a 30 metros de altura. E ela floresce em climas frios, com verões frescos. Sua madeira é utilizada em móveis e na fabricação de fósforo e papel. Cervídeos e outros animais geralmente se alimentam de álamos tremedores jovens durante invernos rigorosos, pois a casca desta árvore contém muitos nutrientes. O álamo tremedor precisa de muito sol e cresce durante todo o tempo, mesmo no inverno, o que torna uma importante fonte de alimentação para diferentes animais dessa estação. Né? E é interessante que a lição nos diz, né, que o álamo tremedor é mais famoso por ter um dos maiores sistemas de raízes do mundo vegetal. Olha que interessante, né? As suas raízes, elas podem se espalhar por rebentos subterrâneos e formam uma colônia que pode se espalhar de forma relativamente rápida, cobrindo grandes áreas. Um álamo tremedor pode viver até 150 anos, mas o organismo abaixo, ou seja, as suas raízes, por milhares de anos. Né? E, como a lição aqui nos diz, né, os animais também se aproveitam, né, desta árvore gigantesca, né, e uma árvore com esse tamanho, né, e poder. Então, a lição aqui na parte de domingo nos fala sobre, ou traz esse subtítulo aí, né, meio controverso, né, Jesus traz divisão. E é interessante, né, que quando a gente vai lá a Mateus capítulo 10, os versos 34 e 39, ali nos traz alguma coisa assim que nos chama a atenção. Jesus disse que ele não veio trazer paz a esta terra, mas ele veio trazer dissensão. Ele veio trazer contenda entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre marido e mulher. Ele veio trazer espada. Como isso? Né? Então, quando a gente vai aí a Mateus, eu convido a você a tomar aí a sua Bíblia, né? Eu estou tomando também aqui a minha Bíblia. Aqui em Mateus, capítulo 10, né? Traz esse episódio que é bastante interessante, né? E parece tão controverso, né? Então diz assim, ó: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. E aí ele diz assim, verso 37, quem ama mais o seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. E eu lembro, falando sobre esse texto aqui, eu lembro da história, né? Uma vez eu li uma biografia do doutor, né? Médico, David Livingstone. Dr. David Livingstone. Ele era um inglês, se formou lá em Londres, né, medicina e tal.
E ele poderia, quem sabe, né, ficar ali na Inglaterra mesmo, fazendo o seu trabalho como médico, mas ele tinha no coração o desejo de trabalhar na África, ajudar os nativos ali da África. E naquela época ali, né, meados do século XIX, a, a ajuda que o continente africano necessitava era muito grande. Até hoje, né, muitos países africanos precisam de ajudas humanitárias internacionais. A gente vê isso, né? Aqueles médicos sem fronteiras, né? A própria ADRA, né, tem trabalhado, desenvolvido sua obra, ajudado tantas pessoas ali no continente africano. Mas imagine ali no século XIX como as coisas eram. E David Livingstone, a história nos conta que ele saía, né, para o seu trabalho de médico e também de pregador, e muitas vezes, né, ele não acompanhou o crescimento dos seus filhos. E aí um dia perguntaram para ele, né, se ele não tinha remorso disso. Ele disse, não, eu sinto saudade dos meus filhos e assim por diante, mas uma coisa eu sei, que eu vou ter a eternidade inteira para estar com eles. Então aqui a Bíblia é clara em dizer, né, quem ama mais, né, o seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que a Deus, esse a Bíblia nos diz, né, que ele não é digno de Deus. Parece ser complicado, né? Isso não quer dizer que nós vamos nos afastar dos nossos filhos, da nossa família, ou coisa parecida. Não. Mas nós devemos ter em nossa mente de que se Deus nos colocou aqui para evangelizar, para pregar, para falar que Ele vai voltar, faça isso. Um dia você terá toda a eternidade para estar com sua família, né? E a lição também nos diz, né, que somos dignos quando escolhemos, né, acima de todas as coisas, inclusive mãe, pai ou filho, escolhemos o sofrimento da cruz e seguimos a Jesus. Aí, amados irmãos, nós vamos ser realmente abençoados por Deus. Vos digo, não é fácil, né? Mas este é o mandato do Senhor. E aí na parte de segunda-feira, nós temos essa palavrinha pequena, mas tem um problema tão grande aí, né, sobre a questão do egoísmo. E aí Jesus, ele contou, né, aproveitou falando sobre isso, ele contou a história, né, a parábola do rico, né? Então, é interessante, né? Quando a gente vai ali a Lucas capítulo 12, pegue aí a sua Bíblia, né? Lucas capítulo 12, eu estou aqui com a minha Bíblia, estou abrindo, né? Lucas capítulo 12, a partir do versos 13, né, em diante. E aqui então, ele conta a parábola daquele homem que se achava muito rico. E ele, não havia problema nenhum de ser rico. Não há problema nenhum de ser rico. O grande problema é a questão do egoísmo, querer somente para si. Então Jesus contando, olha, esse camarada, ele olhou lá para os celeiros dele, né? E ele disse, sabe de uma coisa? Eu tenho tanta coisa para colher, né? E esses celeiros aí estão pequenos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar derrubar todos esses celeiros aí, vou fazer celeiros maiores, e aí eu vou ficar bem tranquilo, gozando a vida, aproveitando a vida, tudo ok até aí. O grande problema desse, né, homem é que ele se esqueceu que ele tinha um próximo. E quem é o nosso próximo? Nosso próximo não tem nome. O nosso próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda. Todas as pessoas que precisam da nossa ajuda, esse é o nosso próximo. E Jesus agora, ele está, né, recriminando o egoísmo. Ele não está recriminando a riqueza. Ele está recriminando o egoísmo.
Aquele homem poderia, né, derrubar ali, quem sabe, os seus antigos celeiros, porque estavam pequenos, ele fez uma farta colheita e construir maiores, sem problema nenhum. O grande problema que residia na vida daquele homem é que ele só pensava em si. Será que muitas vezes também nós só pensamos em nós? Será que o egoísmo não tem atrapalhado, estorvado o nosso relacionamento com Deus? Né? Veja o que diz aí a lição. Né? Ela diz assim: se o amor a Deus e aos outros não impulsionar e guiar nossas escolhas e prioridades, continuaremos construindo mais celeiros para nós aqui e colocando menos tesouros no céu. Veja que pensamento forte é esse pensamento. Né? Será que nós estamos olhando somente para nós? Estamos construindo mais e mais celeiros para nós aqui nesta terra, né? E depositando, né, menos tesouros naquilo que realmente importa, que é o lar celestial? Que possamos meditar nisso, né? Que possamos pensar nisso, que possamos realmente ver, né, como está a nossa vida, se há necessidade, né, de mudança, de conversão. Então, tire o egoísmo da sua vida. Né? Aí na parte de terça-feira, né, nos faz aí a menção de um subtítulo, né, ambição. E aí, gente, uma coisa bem importante que a gente precisa assim entender, né, que a ambição em si, ela não tem problema. E eu vou explicar isso aí, para não ficar em dúvida, né? Se eu não tenho ambição, né, de comprar uma casa para que eu possa morar e me livrar do aluguel, se eu não tenho ambição, né, de comprar um carro mais novo, para não dar tantos problemas mecânicos, se eu não tenho ambição de eu estudar, né, para se preparar, para ter uma vida melhor, o que será da minha vida se eu não tenho sonhos? Mas muitas vezes a ambição juntada com o egoísmo, aí vai formar um caráter pecador. Um caráter, né, denegrido. Quando a gente vai, aqui está em Lucas, mas eu gosto mais da passagem de São João capítulo 13. Ali Jesus chegou, né? E ele estava ali na última ceia. E então ele ficou esperando para ver se alguns dos seus discípulos tomavam a iniciativa, né, de lavar os pés. Ah, mas lavar os pés? Que coisa é essa? Eu lavar os pés? Naquela época, lavar os pés, abrindo parênteses, né, hoje, quando você vai para a cerimônia do lava-pés, né, a cerimônia da humildade, você vai preparado, né? Você lava os pés em casa antes, né? Coloca uma meia limpa, né? Você vai preparado. Mas naquela época, as pessoas andavam de sandálias por aquelas estradas empoeiradas da Palestina. Imagine, né, o pó misturado, né, ao suor do pé. Não deveria ser nada fácil. Então, lavar os pés era coisa de escravo, de servo, de alguém que trocava isso, né, por um prato de comida, por um pernoite. Era isso. E ali estavam os discípulos, reunidos naquele cenáculo, né? E no coração deles, a ambição de quem seria o maior entre eles. Quem seria o expoente entre eles. Sabe? Eles já haviam andado com Jesus durante 3 anos e meio e ainda não haviam aprendido, né, a humildade com Jesus. Eles não haviam aprendido ainda o que Jesus realmente viera fazer neste mundo. E estavam naquela guerra. Quem seria o melhor? Quem seria o maior? Então, para ser o maior, jamais lavar os pés. Isso era trabalho de escravo. Então, ninguém se dispôs a lavar os pés. E aí nós conhecemos a história, Jesus teve que, né,
ele mesmo lavar os pés dos discípulos. Então, queridos, notem que os discípulos, né, ainda não tinham aprendido essa lição quando Jesus realizou a última ceia. E olha que eu achei tão interessante e tão profundo é esse próximo parágrafo aí, né? Que diz assim, ó: suas disputas e rivalidades arruinaram um momento de comunhão que jamais se repetiria. Nunca mais, né? Jesus pôde estar com eles em uma nova ceia. Porque logo após isso aí, né? Jesus foi para o Getsêmani, depois ele foi condenado, né? Finalmente morreu na cruz do Calvário. Sabe, amados? Eu fico pensando, né? Quantas e quantas vezes, pela nossa ambição, nós temos passado uma ambição mal intencionada, né? Temos passado por cima das pessoas. E quando essas pessoas, né, deixam de existir por alguma razão, e agora, né, nessa pandemia, né, tantas pessoas, infelizmente, têm descansado no pó da terra, né? Aí a gente fica muitas vezes pensando, puxa vida, eu poderia ter feito assim, poderia ter feito de outra forma, poderia ter ajudado mais, poderia não ter sido tão egoísta com aquela pessoa, poderia ter auxiliado aquela pessoa. Né? Então, queridos, vamos fazer o nosso melhor. Como vos disse, uma ambição saudável, né, de buscar realizar sonhos é uma coisa. Agora uma ambição juntada a egoísmo, né, a querer somente para nós, aí torna-se pecado. Né? Muito bem, a parte de quarta-feira tem esse subtítulo aí, né, a hipocrisia. E eu gosto do texto, porque aqui nesse texto que a Bíblia nos traz ali de Mateus, capítulo 23, olha o que Jesus ele fala desses fariseus. Né? Então, capítulo 23, a partir aí do verso 1 a 13, olha o que diz aqui. Né? Jesus ele está dizendo o seguinte, olha, deixe de fora a hipocrisia. E o que eles faziam aqui, né, que Jesus, né, acusava de hipocrisia? Olha aqui. Ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Uma coisa triste que existe na vida das pessoas, e muitas vezes na nossa vida, é a gente dizer uma coisa e não fazer. Isso é hipocrisia. Ele diz assim, ó, verso 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos os homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações às praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus aqui está dizendo, olha, eles falam tão bonito, né? Até mencionam as escrituras sagradas, mas não vivem aquilo que pregam. E isso Jesus chamou de hipocrisia. Será que muitas vezes nós não temos sido hipócritas? Temos pregado uma coisa e vivido outra coisa. Temos muitas vezes chamado a atenção das pessoas, mas nós mesmos, né, estamos fazendo. Isso é hipocrisia. E Jesus, né, ele foi duro e taxativo com os fariseus, para que eles vissem o que estavam fazendo. Aquilo não era correto.
eles necessitavam reconhecer, né, que a hipocrisia os tiraria do reino celestial. E aqui é interessante que a lição nos diz, queridos, que Jesus, ele proferiu palavras severas e diretas, tá? Então Jesus proferiu palavras severas e diretas. Mas seu envolvimento com aqueles que ele chamou de hipócritas, o que diz aí? Foi cheio de amor e preocupação. Jesus chamava a atenção, porque precisava ser chamada a atenção. Mas era cheia de amor e preocupação. Então, queridos, quando nós seguimos esse exemplo, o exemplo de Jesus, nós até poderemos, né, quem sabe, chamar a atenção de alguém que está vivendo assim, ou até de nós mesmos. Mas tudo isso, né, deve ser feito com o quê? Com amor e preocupação. Eu estou preocupado realmente com aquela pessoa. Às vezes só colocamos, né, nas nossas respostas do WhatsApp, eu estou orando por você. Coloca até aquela mãozinha assim, né? Será que estamos orando mesmo? Ou é só hipocrisia? Que Deus nos livre da hipocrisia. Que Deus nos ajude a entender que precisamos viver uma vida real, correta, né? Sem essa questão da hipocrisia, né? Na parte aí de quinta-feira, nós encontramos então esse subtítulo, né? Eliminando a inquietação. E é interessante que lá em São João 14, 1 a 6, né, nos traz primeiro uma promessa de Jesus para todos que forem fiéis a Ele. E essa promessa foi dada inicialmente para os discípulos, né? Porque os discípulos estavam ali começando a ficar muito perturbados, porque Jesus dizia que iria morrer, iria ressuscitar, depois ele iria embora para o céu. Então eles estavam assim, sabe? Sempre com aquela coisa, Jesus vai nos deixar, ele vai embora, como é que vai ser? Então ele profere esta mensagem que nós muitas vezes conhecemos até de cor, né? De São João 14, 1 a 3, primeiro, que diz, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E aí vem a promessa, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz assim, eu vou, né, preparar lugar para vocês. E quando eu preparar esses lugares, eu voltarei e eu vos levarei para mim mesmo. E aí Tomé chega e pergunta, né, mas como é que a gente vai saber desse caminho? E aí Jesus, olhando para Tomé, né, e olhando para os demais que estavam ali, ele diz, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Aquele que vier a mim, né, jamais será jogado fora. Então Jesus, ele preparou, né, ou está preparando, né? Eu creio o seguinte, que Jesus já terminou isso. Ele já terminou a obra, né, da construção das nossas mansões celestiais. E ele está já na porta do céu para vir nos buscar. Amém por isso? Porque todas essas coisas que estão acontecendo, né, em nossos dias, essas profecias todas se cumprindo, nos mostra claramente, né, que nós estamos vivendo o fim do tempo do fim e que Jesus está voltando a esta terra, né? Então, nós devemos o quê? Eliminar, né, essa inquietação. E aí vem o segredo, né, que a vitória sobre a inquietação sempre começa com Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você está, quem sabe, inquieto, né, com as coisas deste mundo, coloque em seu coração esta chama de esperança, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Que Deus realmente possa nos abençoar, que Deus nos dê, né,
esta garantia de salvação através de Cristo Jesus. E aí a parte de sexta-feira, para concluir aí a nossa recapitulação, nos traz aí no livro Parábolas de Jesus e depois nos primeiros escritos o seguinte: na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Aqueles que só pensam em si não vão crescer espiritualmente de forma alguma. Se vocês aceitarem a Cristo como Salvador pessoal, devem se esquecer de si mesmos e procurar auxiliar a outros. Fale do amor de Cristo, conte da sua bondade. Cumpram todo o dever que se lhes apresenta. Levem sobre o coração o peso da salvação das pessoas e tentem salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Então, a nossa obra é buscar a todas as pessoas e por todos os meios possíveis. As graças do Espírito amadurecerão em seu caráter. Sua fé aumentará. Suas convicções se aprofundarão. Seu amor será mais perfeito. Mais e mais vocês refletirão a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Veja que interessante. E aí, nos primeiros escritos, ao lidarmos com os problemas entre membros da igreja, tem-se alongado por horas a conversação entre as partes envolvidas, e não somente seu tempo tem sido perdido, mas os servos de Deus são retidos para ouvi-los, quando o coração de ambas as partes não está subjugado pela graça. E aí, é interessante que vem esse último textozinho, Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. E é verdade. Olha, se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, passariam aí o quê? A senhora disse 5 minutinhos. Não precisaria mais do que isso para a gente resolver, inquietações e problemas e dificuldades que muitas vezes encontramos, inclusive dentro da igreja. Que lição maravilhosa, queridos irmãos. Nós tivemos a oportunidade nessa semana, que finda-se hoje, de estudarmos. Por isso, eu te convido, não se esqueça, de comprar a sua lição da Escola Sabatina, de fazer a assinatura. Isso é de suma importância para o crescimento da sua vida espiritual. Agora, você que já tem a sua assinatura, já tem a sua lição aí, está estudando, agora, depois do almoço, você tira aquela sonequinha e aí você vai estudar a lição da próxima semana, E eu tenho certeza que muita coisa você vai poder extrair para a sua vida espiritual. E logo em seguida, você já pode fazer então o teu CRM, você que não está indo na igreja ainda por causa do problema da pandemia, preencha aí os links que as secretárias têm enviado, para que nós possamos ter realmente uma escola sabatina mais forte, E nós possamos, ver que estamos fazendo a nossa parte. Que Deus realmente possa te abençoar e que você possa continuar a servir ao Senhor de todo o coração. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por esse momento especial que o Senhor nos concedeu, que foi o programa da Escola Sabatina. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas ao estudarmos durante toda essa semana a lição. E hoje, pela manhã, temos o privilégio de recapitularmos. Que o Senhor continue com cada um de nós, que o Senhor nos conceda um sábado muito, muito abençoado. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Quero te agradecer a oportunidade que tive de estar aí com você comigo, durante esses minutos, e quero desejar a você um feliz sábado e que você tenha realmente um encontro com Jesus neste belo dia, o dia de sábado. Portanto, que você e a tua família possam ser abençoados nesse dia
maravilhoso o dia de sábado.